Olha só, vença seus medos. Então a gente vai conversar hoje, como a gente sempre fala, sério, tem as brincadeiras, mas é um assunto sério. Vença seus medos. Aí eu desafio, quem é que não tem medo hoje? Então, todo mundo tem medo, Fernando? Todo mundo tem. Tá? Não existe um ser humano que não tenha medo. Tá? E o medo faz parte da vida, o medo faz parte da vida do ser humano. O ser humano ele precisa do medo, porque senão ele pode despencar também numa forma de autoeliminação. Então o medo faz parte, então é tem que fazer parte na vida de todo mundo. Tem que fazer, mas é claro, o medo tem um medo bom e o medo que não é bom, tá? Então o medo, por exemplo, que é bom é aquele medo, por exemplo, que a gente tem de andar numa corda bamba, tá certo? O medo de pôr a mão dentro de um buraco que tem cobra. Então, quer dizer, esse tipo de medo é normal e a gente tem que ter. Agora, tem medos, por exemplo, que são medos que não tem razão nenhuma de ser, tá? Que são medos ligados ao futuro. Porque todo medo é ligado ao futuro. Certo. Mas tem gente que vive com os dois pés lá no futuro e esquece de viver o presente. Tá certo? Então tem o medo bom e o medo que não é bom. E aquelas pessoas que gostam de desafiar o medo, Fernando? Aquelas pessoas são os chamados corajosos. Na realidade, todos eles, todo sujeito que é corajoso, que é temerário, aquilo tudo, na realidade ele tem medo sim. Só que ele sabe enfrentar o medo. Tá? Então a diferença do covarde para o corajoso é exatamente, o covarde é aquele que não enfrenta os seus medos. E o corajoso é aquele que enfrenta os seus medos. Tá? Porque o corajoso ele tem medo, só que ele enfrenta. Eu fico pensando aqui, porque a gente vê tantos exemplos por aí, por exemplo, na área esportiva, né? As pessoas que querem saltar de paraquedas, mas têm medo. As pessoas querem saltar do tal do bungee jump, aquela corda elástica, né? E também tem medo. Então, às vezes, o medo pode atrapalhar realmente, às vezes, um objetivo que você queira para a sua vida, e aí você sempre dá aquele pezinho atrás, e aí tem até aquele ditado, né? É melhor você tentar do que não deixar que o medo realmente não faça com que você tente. Então, tem isso mesmo, Fernando? Tem. E tem, igual eu estava falando, tem um autor americano que chama Napoleão Hill. Esse Napoleão Hill, ele escreveu em 1910 um livro bem grosso que fala sobre que é a lei do triunfo. E nesse livro ele fala sobre os medos. Como é que o medo serve de empecilho na vida do ser humano. Tá certo? Então, quer dizer, existem medos, por exemplo, um medo que segura muitas pessoas é o medo da crítica. Tá? Isso aí faz com que as pessoas não caminhem muitas vezes para uma coisa de sucesso, tá? Para uma situação que vai melhorar a vida dela, porque fica com medo que os outros vão falar. Tá? Se você tem medo da crítica, procure enfrentar. Tá? Lembrar que para a gente ter sucesso, você tem que enfrentar a crítica. Tá? Então tem outros medos, por exemplo, que seguram muito a vida da pessoa. Um deles é o medo da solidão. Antes de você entrar nessa questão do medo da solidão, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade aqui com relação a essa questão da crítica, porque sempre teremos, ainda mais no meio de comunicação, né, Fernando? A crítica boa, a crítica ruim, aquela crítica saudável, aquela o que chamam de crítica construtiva, que as pessoas realmente colaboram de uma forma crítica, mas está ajudando. Exato. Então sempre haverá isso. Então eu gostaria de ressaltar que a TV Mais hoje, com todo o seu trabalho de expansão, tanto aqui no Canal 4, como também pela internet e também nos demais sites de redes sociais, a gente sempre coloca lá a programação aqui da TV Mais. Então nós estamos colocando, inclusive, quadros que nós temos aqui, não só no Polícia Notícia, mas como em toda a programação, para as pessoas acompanharem, interagirem. Aquela pessoa que não tem oportunidade de acompanhar pelo canal, de acompanhar pelo site. Ou se tem a oportunidade pelo site, pelo menos vai lá, tem a oportunidade de clicar, curtir, compartilhar todos os programas que nós temos aqui. Então eu gostaria de ressaltar o seguinte, toda a crítica ela é bem-vinda. Agora, o que nós não gostaríamos que acontecesse é aquela crítica que as pessoas fazem por maldade. Isso realmente não leva a pessoa a nada, acho que não vai somar nada para essa pessoa e, claro, será totalmente menosprezada e desprezada justamente pelas nossas equipes. Então, lamentavelmente, a gente sabe que isso pode acontecer, a gente não gostaria de estar citando isso, mas alguns... E quando a gente fala, a gente nunca vai poder generalizar, porque nós temos aí excelentes telespectadores, pessoas que nos acompanham, que elogiam o trabalho que é feito. Mas sempre vai aparecer alguém ali para tecer algum tipo de crítica.
E aí, as críticas boas e construtivas, a gente, claro, vai acatar e tentar consertar na medida do possível. Agora, aquelas críticas que a gente vê e observa que as pessoas falam simplesmente para denigrir, até mesmo para atrapalhar, essas sim serão totalmente ignoradas. E acontece muito, hein, Fernando? Acontece. A pessoa, quando ela expõe a cara dela na mídia, expõe nos jornais, nas revistas, quer dizer, ela está sujeita ao quê? A levar uma bordoada, o que é absolutamente normal, Faria. Principalmente na nossa mídia, né? Exatamente. Na área de comunicação. Exato. Nem todo mundo aceita aquilo que a sua forma de pensar, tá certo? Então a pessoa que tem o medo da crítica, ela tem que procurar enfrentar isso, igual você está falando, tá? Vai levar bordoada, então, você entendeu? Porque senão a pessoa não consegue caminhar, a pessoa não consegue fazer nada na vida, ela fica paralisada. É, o que é lamentável. Certo. Então, voltando aí rapidamente então, Fernando, você comentava dos vários tipos de medo. Qual que é o próximo? O próximo é o medo da velhice. Da velhice. Não, Da tinha velhice. um antes, você citou um antes. Deixa eu ver aqui. Nós falamos aqui do... Tem o medo da solidão. Da solidão. Isso aqui é um medo que é muito complicado. Por quê? Porque a pessoa que tem medo da solidão é aquela pessoa que não se ama. É aquela pessoa que não entende. Ela não consegue entender que a pessoa mais importante da vida dela é ela mesma. Tá? Então são pessoas que quando se relacionam com uma outra pessoa, elas vão ter ciúmes, tá certo? Elas vão começar a ficar com muita insegurança. Então, quer dizer, esse é outro medo que a pessoa tem que enfrentar. Tá? E procurar como que você enfrenta o medo da solidão. Exatamente igual eu falei. É procurando desenvolver sua autoestima, sua autoconfiança e o seu autoamor. E o medo da solidão já é um medo que praticamente todo mundo tem. Exato, a pessoa tem. Em algum momento geral, da vida a pessoa vai momento ficar solitária. Tá, porque às vezes porque esse medo, viu, Faria, ele vem junto com o medo da velhice. Tá? Porque o medo da velhice é exatamente a pessoa ficar preocupada com a velhice dela e ter uma solidão, uma velhice complicada no fim no término da vida dela. Então, quer dizer, todos esses sentimentos, gente, de medo que a gente está falando, são sentimentos que estão ligados ao quê? Ao futuro. Tá? Então, toda pessoa que não consegue viver o aqui e agora é uma pessoa cheia de medo. É aquela pessoa que vive ansiosa, porque a ansiedade também é uma forma de preocupação e essa forma de preocupação é o medo. Olha, então daqui a pouco... Falando ainda no medo da morte, viu, Faria? Porque o medo da morte ele é comum e faz parte da vida do ser humano. Porque o ser humano ele tem que ter um medo da morte. Porque isso faz parte do seu instinto de sobrevivência. Todo bicho tem medo de morrer. Agora, o único bicho que fica preocupado com a morte é o ser humano, tá? Porque os animais, eles vivem só aquele momento ali, o aqui e agora. Interessante. Então, todo mundo tem, então? Todo mundo tem medo da morte. Medo de morrer. Isso, a pessoa que não tem medo de morrer, ela tem algum transtorno mental, tá? E é muito perigoso, porque são pessoas, por exemplo, que atravessam a rua sem olhar, são pessoas que fazem coisas, então é muito perigoso. Tá? O medo da morte, ele é... Agora, o medo que trava a pessoa é quando a pessoa só pensa na morte. Tá certo, Faria? É aquela pessoa que tem aquele medo pânico da morte. Ah, não pode sair na rua porque está com medo de ser atropelado. Agora, por falar, até aproveitando a deixa aí, a Carolina, que está nos acompanhando lá, ela que é professora universitária, ela citou o seguinte, que algumas alunas têm crises de pânico provocadas por algum trauma. É isso mesmo? Exato. Toda crise de pânico, ela é desencadeada por algum trauma. Por exemplo, a pessoa quando é assaltada, muitas vezes a pessoa desenvolve um pânico, uma síndrome de pânico. Acontece também com mulheres quando são violentadas, estupradas. Elas podem desenvolver uma síndrome de pânico. Então, quer dizer, e tem pessoas também que desenvolvem uma síndrome de pânico sem motivo aparente. Tá? De repente, aquilo ali acontece na vida da pessoa. A pessoa tem um surto de pânico, e no surto de pânico, o que acontece? A pessoa começa problema cardiorrespiratório, a pessoa começa a ter uma frequência cardíaca muito elevada, uma sudorese, e ela começa até a sentir falta de ar. Realmente, quando é síndrome de pânico, a pessoa tem que tratar com medicamento, tá certo? Porque a síndrome de pânico é um sofrimento terrível para a pessoa. Fernando, a gente pode diferenciar entre pânico, medo e também a fobia? Pode. Aqui, por exemplo, o medo
O medo é aquilo que você sente por uma coisa que realmente causa medo, tá? É um medo normal, tá? Então o pânico é aquele medo que você não tem causa aparente, é um medo irracional, vamos dizer assim. Tem tá? Pânico de altura, poderia ser? Isso. Geralmente o pânico está associado à fobia. Tá entendendo, Faria? Fobia é aquilo. Por exemplo, tem gente, eu conheci uma senhora que tinha medo de lagartixa. Então tudo que era lagartixa que ela via, ela entrava em pânico. Elevador. Entendeu? Também é a mesma coisa. Pessoa que tem fobia, olha bem. A pessoa que tem fobia, que é um transtorno mental, tá? A pessoa tem aquela fobia de elevador, tá certo? Ela não entra dentro de uma coisa, geralmente é uma claustrofobia que a pessoa tem, e ela não entra dentro de um elevador. Se por acaso, Faria, alguém fizer ela entrar dentro daquele elevador, e o elevador balançar ou fizer algum barulho estranho, ela entra em pânico. Se travar, então, pronto. Nossa, entra em pânico, começa a gritar, começa a ter falta de ar. Agora, ô, Fernando, e no caso do medo, pode gerar também a depressão? Não. O medo não gera depressão. O que gera depressão são outras causas. Tá? Uma das causas mais comuns que gera depressão, o que é? É aquela pessoa que não tem assertividade. São aquelas pessoas muito boazinhas, tá? Que vão engolindo o saco de todo mundo. Aí já é outra questão. Tá certo. Com relação, inclusive aqui, a Carolina está perguntando se existem mecanismos de defesa para o medo. Existem. Um dos mecanismos de defesa para o medo é um dos mais antigos que existe na face da Terra. Que é a pessoa o quê? A pessoa orar. É a pessoa ter fé em alguma coisa. Tá? Por isso que a religiosidade, Faria, é muito importante na vida do ser humano. O ser humano é um ser religioso. O pessoal fala que na hora do medo é bom rezar, né? Não, mas tem que rezar. Por quê? Você tem que imaginar, ô meu pai, Deus é grande, para que eu vou ter medo? Deus está na frente, Deus está no comando. Então qualquer coisa desse tipo, da área da religiosidade, é importante para a gente trabalhar o medo. Agora, vamos ver a parte fisiológica do medo. Tá certo, Faria? Junto com a prece, a pessoa que muitas vezes tem medo, tem às vezes uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, que já é uma doença, o que é bom ela fazer? Ela procurar o quê? Cursos de meditação, fazer meditação, relaxamento, tá? O trabalho de, por exemplo, a yoga, por exemplo, é uma coisa excelente para a pessoa trabalhar o quê? O transtorno de pânico e também o transtorno de ansiedade. É yoga, por quê? Porque na yoga você vai trabalhar o quê? A respiração. Você vai aprender a respirar, tá certo? E nesse ponto também o Pilates é muito bom também. Tá? Porque o Pilates a pessoa tem que aprender o quê? A respirar. E a respiração, ela faz com que a pessoa se relaxe. Olha, Fernando, só para ilustrar aqui, eu assisti um filme uma vez que chama Enterrado Vivo. Vou falar uma coisa, a pessoa tem que saber realmente até assistir o filme. Porque eu, assistindo o filme, eu já entrei em pânico, né? Exato. Porque realmente, o cidadão enterrado lá, não sei quantas horas que ele ficou lá, vivo dentro de um caixão. E aí realmente o final é surpreendente, claro que a gente não vai falar aqui, porque quem tiver a curiosidade de assistir o filme, é um filme muito bom, mas que realmente gera ali uma sensação estranha, Fernando. Por exemplo, Faria, foi bom você falar nisso, para quem acredita em reencarnação, tá? O pessoal que é espírita, tá? Budista também acredita em reencarnação. Então o que acontece? Já foi mostrado, Dr. Brian Weiss, que é um psiquiatra americano, mora lá em Miami. Esse Dr. Brian Weiss, depois de mais de 20 e tantos anos de pesquisa na área da regressão hipnótica, tá certo? No tratamento de doenças mentais, de transtornos mentais, Dr. Brian Weiss, ele tem um caso lá muito interessante de uma senhora que tinha uma síndrome de pânico que não resolvia nem com medicação. Aí o Dr. Brian Weiss, ele resolveu fazer o quê? Uma regressão de memória nessa mulher, tá? E aí o que acontece? Ele foi regredindo a memória dela até passar para uma outra vida, para outras vidas passadas. E ele chegou num ponto em que essa mulher lembrou de uma ocasião em que ela foi enterrada viva, tá? Porque antes do século XX, viu, Faria, era muito comum as pessoas serem enterradas vivas. Era comum, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Então o que acontece? Essa senhora, ela lembrou de uma época que ela foi enterrada viva, tá? Isso mais de 1000 anos atrás. E aí o que acontece? Ela viu que a questão do pânico, da síndrome de pânico dela que ela teve,
foi justamente por causa dessa lembrança inconsciente que ela teve do pânico, do medo que ela sentiu quando foi enterrada viva. Porque ela acordou dentro do ataúde, lá do caixão, e depois ela sentiu aquele sufocamento, que é uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, aí o Dr. Brian Weiss falou assim: ó, minha filha, você não está mais nessa época, tá? Você não vai mais morrer dentro de um caixão. Você não vai mais ser enterrada viva. Então, essa questão aqui você já pode elaborar. Então, a mulher entendeu durante a hipnose que realmente nós estamos no século XX, que isso não ocorreria. O que acontece? Ela começou a melhorar de uma forma excelente a questão do pânico, até ficar sem o pânico. Acabou a síndrome de pânico dela. Quer dizer, foi um caso de cura de síndrome de pânico, que ele fez através da hipnose. Tá? Que a mulher lembrou que tinha sido enterrada viva. Ó, que interessante, Fernando. O medo tem cara, segundo estudiosos? Ó, tem um filósofo católico, tá certo? Que ele dizia o seguinte, que se o demônio, quer dizer, Satanás, tivesse uma cara, essa cara seria o medo. Tá certo? Por quê? Porque o medo é o mal. Se existe o mal nesse planeta nosso, gente, é exatamente o medo. O medo é o verdadeiro mal. Tá? Porque o medo, ele trava a vida das pessoas. O medo muitas vezes leva a pessoa a cometer assassinato. Tá? Às vezes a pessoa mata porque tem medo. Tá? O medo, ele leva os povos muitas vezes a fazer uma guerra. Tá certo? O medo faz com que as pessoas pratiquem o terrorismo. Olha só o medo. Tá certo? Então o medo é o mal. Com certeza. E Fernando, crianças e adolescentes têm medo de crescer? E esse é um problema que do século XXI, viu, Faria? No finalzinho do século XX, começo do século XXI. O que é esse medo de crescer? É o medo que os jovens que estão passando da fase da adolescência para a fase adulta, geralmente eles têm, que é o medo de assumir a própria vida. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes os pais são muito protetores e ficam ali criando o filho só para eles e não para o mundo. O que é errado. E o que é errado. Porque os pais, a partir dos 14 anos, o que eles deveriam fazer? Já procurar conversar aí com amigos, tá? Para começar a arrumar um trabalhinho para o filho. Quer dizer, mostrando que o filho tem que assumir a própria vida. Tá? Então, o que acontece? Esse medo de crescer é exatamente isso. É o medo que o jovem tem de assumir a própria existência dele. Então, muitas vezes, esse medo faz com que eles fiquem lá morando com os pais. Então, o sujeito faz uma faculdade, forma. Em vez de sair para o mundo para trabalhar, fica ali. Não, pai, eu quero fazer uma pós-graduação. Tá? Aí terminou a pós-graduação, aí o pai já fica achando que o filho vai sair para o trabalho, para o mercado. Aí o filho já inventa o quê? Um mestrado. Tá? Aí termina o mestrado, ele inventa um doutorado. Quer dizer, ele vai enrolando ali. Ó. E às vezes vai chegando 30, 40 anos, viu, Faria? A gente vê casos aí de pessoas com 30 anos, tá lá, escarrapachado lá em cima do sofá da mamãe lá, esperando a vida passar. Olha, Fernando, é até interessante, porque a gente sempre, até comentou nos bastidores aqui, é tipo soltar pipa, né? Quem já soltou pipa, né? Você vai dando corda, vai indo embora, né? Isso. Mas numa hora você pode recolher, né? Exato. Ou seja, é realmente liberar o filho para a vida, para saber realmente como se comportar nessa vida hoje que nos cobra tanto, mas também naquele momento em que os pais, pelo menos à distância, têm um certo controle. E isso aí vai também entrar outro tipo de medo que é muito comum entre os seres humanos, que é o medo do fracasso. Então os pais têm medo que os filhos venham a fracassar. E esquecem que o fracasso, o que é, Faria, o fracasso? O fracasso é a grande oportunidade que a pessoa, que o ser humano tem para poder aprender lições. Sem sombra de dúvida. Você está entendendo? Então, quer dizer, geralmente as pessoas que têm sucesso, tá? São pessoas que já fracassaram muitas vezes. Já levaram um tombo. Claro. Né? Você está entendendo? O fracasso é que fortalece o ser humano. Tá? Então, a pessoa que tem medo do fracasso, ela fica travada. E muitas vezes os pais têm medo do fracasso dos filhos. Aí ficam segurando os filhos. Tá certo. Você está entendendo? Vamos fazer o seguinte. Pobreza, medo da pobreza, é comum para todos nós ou não? Oh, é comum, viu? Muito comum. E o medo da pobreza, ele faz com que a pessoa fique cada vez mais pobre, tá? Porque atrai. Tudo que você tem medo, quando a gente tem muito medo de uma coisa, você está pensando demais naquela coisa.
E tudo que a gente pensa demais, viu, Faria? Tudo aquilo que a gente se ocupa demais vai persistindo na nossa vida. É o tal de coisa ruim atrai coisa ruim. Atrai coisa ruim. Então, quer dizer, o medo da pobreza porque a pessoa tem medo. Porque junto com o medo da pobreza vem o medo da solidão, vem o medo da insegurança. Vem vários medos, medo de mudança, medo de um monte de coisa. Tá? Então, o que a pessoa tem quando ela tem esse sentimento em relação à pobreza? Bom, hoje eu tenho para comer, estou vestindo, tenho dinheiro no banco, então vamos agradecer a Deus, gente. Porque as pessoas que têm muito medo são aquelas pessoas que não sabem agradecer. Tá? Você tem que agradecer. Bom, eu tenho algum dinheirinho, graças a Deus. Sempre lembrando que tem melhores que nós, mas tem piores que nós. Exato, isso é pessoas normal. em condições piores. Isso, e o medo da pobreza também está ligado àquela pessoa que só vive no futuro. Ela está preocupada com o futuro. Tá? Então ela tem que procurar o quê? Viver o aqui e agora. É isso que eu ia falar, o viver o dia a dia é melhor. Dia a dia é a melhor coisa que tem. Se as pessoas, viu, Faria, soubessem viver o dia a dia, o aqui e agora, seriam muito mais felizes. Com menos doença. Com isso, então, para a gente fechar, medo de ser feliz. A pessoa tem que ter esse medo ou não? Não. Esse medo de ser feliz é outro medo que trava demais a vida do ser humano, porque ele está ligado ao quê? A crenças limitantes. Por exemplo, existe uma crença limitante na vida do ser humano que diz o seguinte: bom, se você está feliz demais, é porque vai acontecer um problema lá na frente. Então a pessoa fala: nossa, eu estou feliz demais. Ai meu Deus, que medo. Olha só, você tem que ter medo de quê? Se você não sabe o futuro, para que você vai ficar com medo de uma coisa que não existe ainda? Exatamente. Mas eu tenho medo de acontecer alguma coisa porque eu estou muito feliz. Você está entendendo? E isso é uma coisa muito normal, viu, Faria? Tá? Então, muitas vezes as pessoas começam a se auto-sabotar na vida com medo de ser feliz, com medo de ter dinheiro, tá certo? Com medo da riqueza, medo da pobreza. Então, quer dizer, o medo ele gera uma série de problemas do ser humano no sentido de auto-sabotagens. A pessoa vai travando a vida dela. Ô Fernando, então, todos esses tipos de medos aqui e outros mais, a gente está acabando o programa e deu para perceber que tem vários tipos de medos, tem assunto demais, mas é bom lembrar que esses tipos de medos é um assunto aí do livro também da Eliana Barbosa. Isso, Acordando para a Vida, que é o livro da Eliana Barbosa, minha esposa, e nesse livro tem vários capítulos falando só sobre o medo. Interessante, a pessoa pode procurar em qualquer banca aí, né? Qualquer banca. Tá ok. Qualquer livraria. Qualquer livraria, sempre o pessoal pode procurar, Exato. né?